passando aí de 3 meses do estudo e vamos entrar hoje na segunda história da Bíblia. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês para ficar mais fácil. Bora lá, senhor Felipe. Bora. Vou pegar aqui. Ó. Deixa eu ampliar. Você está vendo bem aqui, filho? Senhor. Oi? Sim, senhor, tá tranquilo. Ó, então a gente está falando aqui o seguinte, ó, o livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos e 153 versículos. Ele basicamente é dividido em 3 histórias: história primitiva, patriarcal e história de José. A gente fechou semana passada a história primitiva, que é do capítulo 1 até o 11.9. Então a gente fechou ali com a Torre de Babel. Então, novamente, a gente vê a saída de Adão e Eva do Éden. Visivelmente, a gente percebe em um dos capítulos a redenção de Eva e Adão. Eles têm um novo filho, que é Sem. Desse novo filho, a gente volta a ver o povo a aclamar o nome de Deus, mas a gente já sabe que a partir do momento que Adão e Eva têm acesso à árvore do bem e do mal, eles chegam no único lugar, poderiam tudo, né? Mas no único lugar onde não podia chegar, automaticamente eles se desnudam, né? A ideia do desnudam ali perde a inocência. Então, a gente vê claramente ali, um enxerga o outro nu e assim por diante. E eu falo que, né, quando a gente reencontra Cristo, a gente volta a colocar o nosso coração na inocência, volta a colocar o nosso coração nos nossos... Normalmente, me lembrou muito a minha adolescência, a minha infância. Então, a gente volta a ter aquele coração inocente, buscando que Deus nos direcione, para que a gente não tome ações erradas, porque o mundo acaba agindo errado todos os dias, basicamente isso. A gente realmente se coloca numa posição de criatura. Então, ali a gente vê todo esse desenho do 1 até a saída do Éden, a Caim e Abel, os primeiros filhos se matando, um filho matando o outro, o novo filho que é Sete, do novo filho nasce uma geração que volta a clamar o nome de Deus. Tem muito significado do 1 até o 10. Eu falo que para a gente entender a Bíblia inteira, entender que a partir dali, no tempo de Deus, que não é de hoje para amanhã, o nosso tempo é de hoje para amanhã, mas o tempo de Deus pode ser 10 mil anos, nós não sabemos. No tempo de Deus, já aponta a vinda do Messias desde lá. Mas, visivelmente, precisava se construir toda essa narrativa para que ninguém tivesse dúvida do poder de Deus, que ninguém tivesse dúvida do agir de Deus em várias gerações diferentes. Então, a gente finaliza o 11.9, vendo que, de novo, o ser humano começa a se organizar e, automaticamente, eles constroem uma torre para chegar até o céu, para chegar até Deus. Esse é o ser humano. Então, automaticamente, qual é a única forma dos nossos corações se voltarem para os céus? Qual é a única forma de a gente acordar, erra, certa, mas parar e entender que precisa ter sentido, né? Qual é a única forma? Se rendendo a Cristo, se colocando na posição de criatura, e se rendendo a Cristo, chegando a Deus através de Cristo. Então, do 1 até o 11.9 é muito importante, tanto que a gente ficou 3 meses, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Aqui a gente vai começar a história da genealogia de Sem. Um dos filhos é escolhido para dar sequência na palavra de Deus. Então, novamente, nós precisávamos chegar até o Messias. Então, um desses filhos é escolhido para chegar até a descendência, chegar até o Messias. Então, esse filho era Sem, filho de Abraão. Perdão, esse filho era Sem, filho de Noé. E de Sem vai sair Abraão, e o foco aqui da parte 2 de Gênesis é a história patriarcal, tá? A gente vai falar aqui de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Esaú, das 12 tribos. A gente vai focar muito nessa história, na continuidade de Abraão. Vamos lá.
eu separei aqui, ó, a gente falando do parte 2, deixa eu ampliar a tela aqui, a apresentação. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, ó, vamos lá. A história patriarcal, o início do povo de Deus. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Dá para ver bem aí, Fio? Perfeitamente. Gostei dos novos slides aí. Legal. Então, abrange Gênesis do 11:10 até o 37:1, a formação do povo escolhido, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e os temas, aliança, promessas, fé e obediência. É o que a gente vai ver aqui nessa parte 2 do livro de Gênesis, tá? Então, a gente vai falar aqui da descendência de Sem. Acabamos de falar que estávamos vivendo vivemos uma era corrompida, né? E Deus separa um povo para que esse povo, quer dizer que só tinha gente boa naquele povo? Não. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim, mas como a gente percebeu do 1 ao 10, sempre tinha alguém que dava continuidade na palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece na descendência de Sem. Então, ó, de Sem vem Asfarxad, Salá, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Terã, e aí vem Abraão. 10 gerações de Sem a Abraão. Aqui a gente começa já gerações por volta de 100 anos, tá? Lembra que a gente viu lá que os povos viveriam até 120 anos? Lembra disso, Fio? Sim. Falar de 10 gerações aqui, uma intercala com a outra, você normalmente vai trabalhar um terço, né? Como assim um terço? Não é 100 vezes 10 mil anos, não, porque aqui você tem 100, que vem Arfaxad, automaticamente depois vem Salá. Esses 3 aqui estavam vivos na mesma era, provavelmente, você concorda? Na mesma geração. Então, normalmente, você vai avô, pai e filho, normalmente se encontram na mesma geração, dependendo até bisavô. É difícil trisavô, mas bisavô, normalmente, às vezes, também dentro da mesma geração, estão vivos 4. Mas imaginando aqui de 3 em 3, a gente está falando aqui de 300 a 400 anos, de 100 até Abraão, você concorda? Sim. Está aqui, é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente vai ver aqui, a partir de Abraão, o chamado divino. Então, Deus vem para ele, saia da sua terra, Deus chama Abraão para deixar sua terra e sua parentela, farei de você um grande povo. Então, a promessa, né? Abençoarei você e tornarei famoso o seu nome. Por meio de você, todos os povos serão abençoados. O que a gente falou aqui, ó. Um dos temas é, cadê a promessa? A aliança e a promessa. Genealogia e escolha. Abraão e Ló se separam. Então, a gente já deve ter escutado falar dessa história, onde Abraão leva o sobrinho dele, em sentido à terra prometida, a terra que Deus promete para Abraão, e chega um momento que ele não tem mais sinais de Deus. A gente vê muito isso também de Deus com Noé, né? Mas ele não tem mais sinais de Deus, porque ele não era para ele estar com o sobrinho. E aí aqui é um ponto bem importante, porque o sobrinho vai para o lado de terra fértil, né? Ele escolhe o fértil, o Vale do Jordão, e Abraão permanece em Canaã e recebe promessa divina. E a gente vai ver bastante coisa aqui. Aliança eterna, fé acreditada como justiça, aqui já do 15, no Gênesis 15. Aí a gente começa 2 filhos, 2 destinos, Ismael e Isaac. Então, essa história é uma história bem, bem interessante, onde Abraão vai ter o filho da promessa, o filho vai dar sequência nessa genealogia toda, e ele acaba tendo 2 filhos, né? Um filho com a escrava e um filho com Sara, que era a esposa dele. E tem um ponto muito importante, porque a gente tem algumas passagens que colocam Sara e Abraão como irmãos. A gente vai ler isso também, tá? No detalhe do capítulo a gente vai ler isso. E aí depois a destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava, o filho da promessa, nasce Isaac. Um dos atritos do Oriente é um pouco isso, tá? Então, os judeus acreditam que o filho da promessa é Isaac. O cristão acredita que o filho da promessa é Isaac. Mas, oi?
Não, é que eu li o slide, o Isaac significa risco, né? Porque, devido ao nascimento. Agora que faz sentido um pouco. Riso. Riso. Ah, riso? Ah, é. E aí a gente está falando de até hoje é um pouco do que acontece, um pouco não, né? O que acontece lá na região da Palestina, na região de Israel, está muito ligado a um povo entender que o filho da promessa é Ismael e o outro povo entender que o filho da promessa é Isaac. A gente vai estudar bem isso aqui também. E a gente vem, ó, já Gênesis 22, o sacrifício de Isaac, mostra que o coração de Abraão estava realmente em Deus. E aí a gente vem, Sara morre aos 127 anos, e aí a gente vai começar a genealogia. Ó. Rebeca se torna esposa de Isaac, e aí a gente começa Isaac, Isaú, Jacó filho de Isaac, e aí vai começar aqui a história do nascimento dos filhos, que vai dar sequência às 12 tribos de Israel, tá? E o Jacó tem esses filhos com 4 esposas diferentes, a gente vai estudar bem isso aqui também, no detalhe. O que a gente vai ver mais aqui? Luta com Deus, Jacó recebe um novo nome, que é Israel. Então, de Jacó, que se torna Israel, vem toda a descendência, né, as 12 tribos. A nação de Edom, descendente de Esaú. Da história patriarcal, a história de José. Aqui a gente já entra na parte final, ó, que a gente vai entrar no 36 para o 37, e um desses filhos é José, um dos últimos, tá? José é um dos últimos filhos, a gente vai explorar isso aqui. Mas aí a terceira história da Bíblia já é do 37 ao 50, que é a história de José. Aí nós vamos explorar no detalhe também, tá? Fio, depois eu te passo esse slide aqui, tá? Mas, basicamente, é isso que nós vamos estudar. Vamos entrar aqui no 11.10? Bora lá? Bora. Legal. Deixa eu pegar aqui. Anotações já está aqui comigo. Bacana. Então, só voltando aqui, fechamos a história 1. Está tudo lá no canal. Então, a história primitiva. Estamos entrando agora na história patriarcal. Essa sessão inicia o registro das gerações de Sem e introduz a história... Opa, deixa eu vir para cá, que tá... De Abraão. Introduz a história de Abraão, né, que depois vira Abraão. Ela também fala sobre as gerações de Ismael, Isaque e Esaú. Gênesis 11, 10, 32. Este trecho apresenta a genealogia de Sem, filho de Noé, até Abrão. A narrativa estabelece a linhagem de qual viria o povo escolhido por Deus, mostrando a continuidade do plano divino desde o dilúvio. A história culmina com a apresentação de Terã e seus filhos, Abraão, Naor e Arã, e a migração da família de Ur, dos caldeus, para Arã. Vamos lá, a descendência de Sem. 10 aqui, ó. 11, 10. Esse é o registro da descendência de Sem. Isso é o que está na nossa queridíssima Bíblia. Se eu abrir ela aqui agora... Descendentes dos filhos de Noé. São essas as gerações de Sem. Eu estou com uma Bíblia aqui, Nova Almeida atualizada, que está aqui, e é exatamente o que a gente vai acompanhar aqui, tá? Então, este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, a gente acabou de ver aqui. E depois, versículo 11, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Lembra que a gente falou dos filhos e filhas? Sim. Voltou, né? Voltou. Tá tudo igual, né? Volta tudo no início. É o que a gente está falando, tipo assim, já é uma... Deus separou a descendência de Sem, porque dessa descendência se percebe, provavelmente ali entre Cã, entre Sem e entre Jafé, Deus percebe em Sem a possibilidade de dar sequência até a vinda do Messias. Mas, novamente, estávamos vivendo aqui uma era corrompida. Você concorda? Então, continua do mesmo jeito aqui, ó. Sem gerou Arfaxade, a gente viu isso lá no começo de Gênesis, quando a gente fala da descendência de Sete, e a mesma coisa. E gerou filhos e filhas.
mas teve um expressivo aqui que deu continuidade na palavra de Deus. Aos 35 anos, Asfarchad gerou Salá. 13 anos depois que gerou Salá, Asfarchad viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Réu. Depois que gerou Réu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Ponto importante aqui, tá? Vale a pena depois assistir o vídeo lá de quando a gente fala isso nos capítulos anteriores. Existe um conflito, né? Até hoje muita gente fala, a descendência de Sem é a descendência escolhida por Deus, como se as descendências de Cã e as descendências de Jafé não fossem. Você concorda, Fio? Pior ainda, nós temos uma passagem no capítulo 9, onde Noé amaldiçoa Cã, tornando o seu filho Canaã escravo da descendência de Sem e da descendência de Jafé, que também dá interpretação a muitas coisas, né? Mas por que eu quis focar aqui e parar aqui? Porque, de novo, Caim matou Abel, a gente vê visivelmente em um dos capítulos a redenção de Noé, perdão, a redenção de Adão e Eva, e aí na sequência nós começamos. Sete teve filho tal, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. E aí, quando a gente vai seguindo, lá na frente, a gente vai perceber que esses filhos e filhas vão gerar depois a junção dos filhos do homem com os filhos de Deus, vão gerar, inclusive, uma nova criatura. Que a gente está falando dos gigantes. Então, quer dizer, da geração de Sete, estava saindo pessoas que continuavam o nome de Deus, mas estavam saindo pessoas que simplesmente escolhiam o caminho do mal, escolhiam um caminho ruim. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Apesar de uma separada uma geração, para que essa geração dê continuidade, olha só, esse trecho apresenta a genealogia de Sem, filho de Noé, até Abraão. A narrativa estabelece a linhagem da qual viria o povo escolhido por Deus. É o que a gente está vendo aqui. Mas, no meio disso, muita gente, do mesmo jeito que quando a gente estava lendo lá sobre Sete. Muita gente inexpressiva ou muita gente que simplesmente escolhia, vivia, era um mundo, é um mundo, né? Vivemos um mundo de corrupção, vivemos um mundo que incentiva o erro, né? Incentiva a maldade, mas tudo isso vai apontar para a vinda do Messias, para que a gente volte a colocar o coração em Deus através de Cristo. Então, muito parecido a gente lendo aqui. Aos 32 anos, Réu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Réu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Então, legal. Chegamos, ó, olha que importante, no 27 aqui, ó, vamos até marcar, colocar uma setinha aqui. Ó. Legal. Então, a gente está falando aqui, ó, da descendência de Sem, no 10. Então, nós saímos do começo lá que a gente estava vendo, nós saímos da história primitiva, e agora a gente vai focar na descendência de Sem. E aí, basicamente, a gente vai falar toda a sequência do 11 até o 37 sobre a descendência de Abraão. Então, aqui, ó, basicamente, já destaca, esta é a história da família de Terã. Então, no meio de toda essa geração aqui, se manteve a palavra de Deus até Terã. Nós vimos essa mesma sequência, esse mesmo padrão, até chegar em Noé. Concorda? Concorda, Fio? É sempre três, né? Alguma coisa tem, né? Vamos falar assim, é sempre É três. a mesma coisa. Tipo assim, um mundo que até
até chegar Abraão aqui, a gente está falando basicamente de 400 anos, né, pelo que a gente percebeu, pelo que a gente viu aqui, lá no começo, vamos lá. Olhando aqui para essa descendência, saindo de Sem até Abrão, basicamente 400 anos que a gente está falando aqui, tá? Então, quer dizer, nesses 400 anos se manteve o nome de Deus vivo e vai dar continuidade na família de Terã, por isso que está destacando a família de Terã aqui, onde tem Abrão, né, vai virar Abraão, Naor e Harã. Mas muita gente aqui, muitos filhos e filhas, não escolheram bons caminhos. Muitos filhos e filhas se tornaram inexpressivos relacionado a essa descendência, relacionado a essa linhagem, como é colocado aqui, que vai manter o nome de Deus vivo, né? Que vai dar continuidade no plano divino desde o dilúvio. Então, ó, capítulo 27. Terã gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Então, olha só, nós estamos falando aqui, Ló, filho de Harã. Abraão, irmão de Harã. Ló, sobrinho de Abraão. Harã morreu em Ur, dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terã, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Este era filha de Harã. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, quer dizer, a gente está vendo aqui, Naor segue a sua descendência, Harã segue a sua descendência, filho Ló. Abraão não tem filhos porque Sara era estéril. Terã tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terã viveu 205 anos e morreu em Harã. Lembrando que, tá, as terras tinham o nome das pessoas. Lembra disso, filho? Sim. Então, aqui a gente está vendo, ó, Harã, filho de Terã, e aqui a gente já está vendo Harã como terra. Ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terã, que é o pai, né, de Harã, viveu 205 anos e morreu na cidade do filho. Certo? Certo. Vamos para o 12 aqui, que é curtinho, por isso que eu coloquei 11 e 12. Aí a gente não entra, deixa o 13 para a semana que vem. No capítulo 12, Deus chamou Abraão ainda, para deixar sua terra e parentela, em troca de uma grande promessa: tornar-se uma grande nação, ser abençoado e ter seu nome engrandecido. Abrão obedece e parte para Canaã. Contudo, a sua fome na terra o leva a descer ao Egito, onde, por medo, ele mente sobre Sarai ser sua irmã. Essa história é bem interessante. O que resulta em pragas sobre o faraó e na expulsão do Egito. Já escutou essa história aqui, não? Essa não. Não. Olha que legal. Aqui, então, muito claro, a gente tem um capítulo muito parecido com o capítulo 7, quando Adão e Eva se redimem e tem um novo filho, 7, e aí começa-se a descendência até Noé. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente está vendo aqui no 11.10 até o 32, basicamente as descendências de Sem, e aí já corta aqui, e basicamente agora nós começamos a história da família de Terã, aonde vai vir Abraão. Basicamente isso, tá? Então vamos para o 12 aqui. Opa, travou. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Ponto importante. Vamos voltar para o finalzinho aqui do 11? Terã tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Certo?
Uma coisa importante, Deus só vai nos abençoar se ele estiver em movimento. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente sente no coração algo, a gente precisa fazer. Deus só nos abençoa quando a gente está em movimento. Não é que Abraão estava parado esperando Deus conversar com ele e falar, segue lá, sentido Canaã. Segue. Não, então a gente está vendo aqui, ó. Terã tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus. Então, novamente, a gente viu aqui, ó. Terã gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terã. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte. Terã gerou Harã, mas Harã morreu na cidade, certo? Certo. Basicamente isso. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, Sara, e o nome da mulher de Naor, Milca. Este era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril. Abraão não tinha filhos. E a gente está vendo aqui, Terã pega os filhos, pega o neto e sai da cidade aonde ele estava construindo a sua história. E eles simplesmente param em Harã. O filho Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Então, aqui já até como terra de Harã, Terã com os filhos e o neto param. Terã viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, a gente está vendo aqui, Abraão estava em movimento. Então, o Senhor disse a Abraão, já fora de Ur dos Caldeus, tá vendo? Já fora de onde ele nasceu. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Mesma promessa, claro, aqui a gente já está um pouco mais na frente. Mas não lembra a promessa feita para Noé? Sim. De uma nova terra, de um novo caminho. Mesma coisa, Deus separou. Então, de toda essa descendência de Sem, Deus percebeu alguém aqui que valeria fazer a promessa. Nós estamos vivendo uma era corrompida, independente do povo separado até a vinda do Messias. Então, automaticamente aqui Deus percebe. Poderia ser Terã, não poderia ser Terã? Quem se movimentou não foi Terã? Não foi o pai de Abraão? Foi. Começou, né? Por que essa promessa veio para Abraão e não para Terã? Por causa que ele parou no meio do caminho. Provavelmente por conta do coração, a mesma coisa que a gente viu lá em Noé, e a mesma coisa que a gente vai ver no rei Davi, a mesma coisa que a gente vai ver em Moisés, a mesma coisa. Provavelmente, apesar de ser um homem vivendo num mundo afastado por corrupção, ele guardou o coração. A gente percebe em rei Davi, a gente vai chegar lá, tá longe, mas Davi comete, inclusive, homicídio, ele mata uma pessoa, ele comete várias coisas que a gente falaria, meu Deus, esse cara é o pior cara do mundo. Mas ele se arrependia, não era intencional, né? Você tinha ali Deus colocando Davi como o homem segundo o seu coração, porque ele guardava o coração dele. Era um homem que se rendia a Deus, era um homem que perderia tudo somente para não perder a presença de Deus. E isso vai se repetindo. A gente não pode perder isso, tá? Então a gente vê lá a redenção de Adão e Eva, que gera um novo filho. Desse novo filho, o povo começa a clamar o nome de Deus novamente, e a gente vai chegar num homem de coração puro, apesar de também viver como os outros no mundo corrompido, era um homem de coração puro, Noé. E aí a gente dá sequência. Dos filhos, Deus escolhe um, Deus separa um. Dos 3 filhos, de todo mundo que já estava nascendo, toda aquela descendência, Deus separa um aqui e fala, desse filho
eu vou dar sequência para o povo de Deus. Eu vou dar sequência para a continuidade do plano divino. E aí a gente está chegando aqui a Abraão. Poderia ser Terã, poderia ser Sara é estéreo. Precisa ter filho, certo? Certo. Não foi por que não foi Naor? Por que não foi o pai se movimentando aqui, levando os filhos e o neto? Então, uma coisa que eu comecei a ver de padrão é que como é que você se comporta na ausência de Deus? Você vai, Exatamente isso. você vai guardar o seu coração, igual você falou, né? Acho que agora estralou um pouco a minha cabeça. Porque no paraíso, se parar para ver, antes eu via como uma tentação, hoje eu parei para ver. Como é que você vai se comportar em relação ao que eu falei para você não fazer? Basicamente, Deus, novamente, se Deus nos criou, filho, você acredita que Deus nos criou? eu acredito só nisso, na verdade. Se Deus nos criou, ele tem cuidado. Tipo assim, eu tenho 5 filhos, eu tenho cuidado com os meus filhos. Às vezes a gente fica bravo e tudo mais. Eu tenho 2 pequenininhos, um bate no outro, é uma loucura. Isso me dói o coração. Porque os 2 são pequenininhos, mas um tem ciúme do outro, é um barato. Mas filhos, entende? Eu tenho minha filha mais velha, que não mora comigo aqui, e dói meu coração de estar longe dela. Então, tipo assim, são filhos, entende? Então, independente de qualquer coisa, arde algo dentro da gente, a gente quer o bem dos nossos filhos. Então, quando a gente olha desde o começo, quando Deus tira tira Adão e tira Eva do paraíso, eles iam se corromper ao ponto de não ter volta, filho. Você entende? Sim. Deus nunca fechou o paraíso. Volta lá para o capítulo 1. Nunca foi fechado o paraíso. Foi colocado um anjo com uma espada na frente do paraíso. Os 2 foram expulsos, mas nunca foi fechou o paraíso. Não. O Éden está lá, hein? Existe até eu não vou entrar nessa história agora, mas tem historiadores que apontam o Éden para uma região da África. Depois pesquisa isso aí, tipo assim, a região do Éden existe mesmo. Um local de harmonia entre os animais. Depois pesquisa isso lá, mas tipo assim, Deus tirou Adão e Eva do paraíso porque eles iam se contaminar, eles iam se corromper ao ponto de não ter mais volta. Então, o que a gente continua vendo aqui? Muitos se contaminavam, mas sempre alguém dava sequência na palavra de Deus. Muitos se contaminavam, mas alguém dava sequência na palavra de Deus. É o que a gente está vendo aqui. E visivelmente, por padrão, até aqui, nós estamos no começo, mas já se percebe que sempre que alguém é escolhido, provavelmente é por conta do coração desse alguém. É o coração. Não é mais rico ou mais pobre, porque era branco ou preto, porque era filho de um ou de outro. Visivelmente a gente percebe que é por conta do coração. E eu sempre dá 3 filhos, né? Um e o outro briga e o outro é de boa. Impressionante, é sempre assim. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló ficou com ele. Então, Abraão deixou, olha só, ele deixou o pai, deixou o irmão, e ele parte com Ló. Vamos ver de novo aqui, ó. Partiu Abraão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Então, quer dizer, ele nasce em Ur dos Caldeus, mas ele se desenvolve como pessoa ali em Harã, certo? É o que nos parece aqui. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Cananeus, descendência de Cã, você lembra? Lembro.
é descendência de Cã. Aí, Nossa. aquele pedacinho lá que a gente percebe que vai se dividindo vários povos, né, através de Canaã, e um desses povos são os cananeus. E os cananeus habitavam a terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, aonde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha que interessante, porque nós vamos mudar daqui a pouco para o livro de Gênesis, né? De Egito, a gente falou bastante sobre isso lá no começo, de Egito a Canaã, porque depois a gente tem a descendência de Moisés dando continuidade em ganhar essa terra, você concorda? Porque era terra prometida. Então, do Egito a Canaã, houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito. Desceu ao Egito, meu amigo, é perto. A gente até falou que os 40 anos não estão ligados à distância, né? Quando a gente for lá para Moisés, os 40 anos não tem nada a ver com distância. Então, houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa em Canaã. Então, quer dizer, Abraão chegou a ficar em Canaã. Não é que Moisés foi o primeiro a ir para Canaã. Abraão chegou a ficar, se estabelecer em Canaã. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Aqui a gente está vendo um Abraão cagão. Ó. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Vamos lá. Promessa de Deus na nossa vida. Se eu tiver que mentir para a promessa de Deus ser cumprida na minha vida, não é promessa de Deus. Tanto que isso daqui vai ser descoberto. Abraão vai ser confrontado. Vai ter uma praga por conta dessa mentira de Abraão e ele não morre. Aqui é só Abraão com medo. Basicamente isso. Quando a gente segue o nosso coração, quando a gente segue a direção de Deus, dá medo, não dá? Nossa, nem me fala. Parece que você tá morrendo, parece que dar tudo errado. Isso é fé. Isso é fé. Porque senão são os seus planos, não são os planos de Deus. Aqui Abraão está seguindo os planos de Deus. Mas, a todo momento, isso é um ponto importante que a gente precisa entender. É um ser humano como eu e você, filho. Ele tem É um ser falho. É um ser falho. É um ser que vai ter dúvida. É um ser que vai errar pra caramba. Tem muitos erros de Abraão, a gente vai entender aqui. Eu acho que quando as primeiras leituras que eu fiz da Bíblia, eu percebi que se colocavam essas pessoas num patamar de deuses, num patamar de... Não, Deus os escolheu pelo coração, como ele escolhe pessoas pelo coração até hoje através de Cristo, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas se redimindo e se colocando na posição de criatura. Mas aqui a gente já vê, ó, ele simplesmente sai da terra de Canaã, ele chegou a ir para Canaã, se estabeleceu em Canaã, e Canaã era uma terra de fome, houve fome lá em Canaã. E aí ele vai para o Egito, visivelmente aqui, ó, e Abraão desce ao Egito. Desce como se fosse um bairro, é um pouquinho mais longe, né? São 400 quilômetros de um para o outro. Mas, oi? Dá para ir num dia, né? Tipo assim, e a gente está vendo aqui que quando ele chega lá no Egito já existiam outros povos, já existiam os egípcios, já estavam lá. Não, mas nessa época o Calixto tinha muita rota marítima, então acho que não era tão difícil ele ir para o Egito. Não sei, mas assim,
Não era tão doloroso igual eu tô pensando. Tipo, Não, mas esse é o mágico da Bíblia, né? A gente fechar os olhos e imaginar. Será que foi rota marítima? Será que ele montou numa mula? Será que ele foi andando? É isso. Onde que tá a melatonina? Mas ponto importante, por que eu estou trazendo? Porque eu, fala Fê, tudo bem? Ponto importante, porque eu mesmo, eu imaginei o seguinte, Moisés foi o primeiro a entrar em Canaã, lá no começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, e não, a gente está vendo claramente aqui que Abraão chegou a se estabelecer em Canaã. Abraão chegou a se estabelecer em Canaã. Ele sai de Canaã para o Egito por conta da fome. E aí a gente está vendo aqui que ele, por medo dos egípcios, inclusive, mente para os egípcios que a sua esposa é sua irmã. Quer dizer, ele estava dando a esposa dele de mão beijada. Tipo assim, só não me matem. Seguindo aqui, quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por conta dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e camelos. Então, Abraão recebeu presentes por ter deixado a sua esposa com o faraó. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para minha mulher. O faraó está falando aqui, eu só tomei Sara para minha mulher porque você falou que ela era sua irmã. Aí, esta é sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então, novamente, a gente está vendo Você tinha reparado nisso aqui, Phil? A importância de ler capítulo a capítulo, versículo a versículo, né? Então, sempre que nós vamos seguir, voltando aqui, ó, porque a gente termina o capítulo 12, né? A gente está vendo que, no movimento, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Legal. Abraão é filho de Terã. Bacana. Terã toma uma decisão, visivelmente aqui uma decisão de Terã, que é o pai de Abraão, de pegar seus filhos e seu neto, e a nora, Sara, e sair de Ur dos Caldeus em sentido a Canaã. Certo? Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Então, a gente vai ver, seguindo aqui, vamos andar um pouquinho aqui, ó. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, 75 anos quando saiu de Arã. Então, quer dizer, a gente percebe claramente que Abraão se desenvolveu em Arã. Então, a vida de Abraão foi em Arã. Ele nasce em Ur dos Caldeus, a vida dele é em Arã, e quando a gente está olhando para cá, ó, quando a gente está falando que Terã, o pai de Abraão, toma a decisão de ir sentido Canaã, ó, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, Terã vai sentido a Canaã antes de Abraão receber a promessa. Está vendo aqui? O pai de Abraão se movimenta antes do filho Abraão receber a promessa. Tanto que essa promessa faz com que ele deixe o pai. É o que a gente falou agora. Como é importante a gente seguir, ter essa intencionalidade. Quando a gente está com o coração em Deus, quando a gente tem intencionalidade, vou dar um exemplo para vocês, tá? Semana retrasada eu tomei uma atitude que estava dentro de mim. Eu preciso tomar essa ação, preciso tomar essa ação, preciso tomar essa ação. E aí eu fui e tomei. E aí falei, meu Deus, era para eu ter feito isso mesmo? Aí 2, 3 dias depois eu percebo que sim. Nossa, destravou um monte de coisa depois que eu tomei essa ação, mas destravou um monte de coisa. Hoje era para eu estar em São Paulo.
Amanhã era para eu estar em Santos. Tem 2, 3 dias que eu venho recebendo vários sinais de fique aí. Não vá para São Paulo. Mas, claro, eu e a minha esposa, tá? Mas muito claro, não é para vocês irem para São Paulo. Tem tudo organizado para a gente ir para São Paulo hoje. Eu vou te explicar o porquê essa sensação, eu não faço a mínima ideia. Você sentiu uma sensação ou você ouvia? Não, tanto eu como ela, não é para a gente ir para São Paulo. É o sentimento de perigo, não vai. Tipo assim, Exatamente, não é para a gente ir para São Paulo. Não é. Tipo assim, não é para fazer pergunta, só não vai. Só não vai, não é para ir. A minha vinda para Florianópolis travou um monte de coisa, tá? Se você perguntar para mim como que você veio, direção de Deus. Da mesma forma quando eu mudei para Santos, porque era para ser. Então a gente tem que estar com o coração em Deus, porque senão é o nosso plano, não é o plano de Deus. É isso que a gente está vendo aqui. Então quando a gente percebe Abraão aqui, quando a gente percebe Abraão dando a sua esposa para o faraó, porque ele sai... Novamente, ponto importante daqui, tá? Canaã não foi uma terra descoberta por Moisés. Matamos isso aqui? Sim. Matamos isso aqui. Então, Canaã é filho de Cã, que é uma terra amaldiçoada por Noé, pelo pai de Cã, e a gente está vendo aqui que essa terra já é habitada e já é falada desde o começo, tá? A gente percebe o pai de Abraão aqui, percebe não, a gente está lendo, né? A gente leu aqui do pai de Abraão saindo, ele era de Ur dos Caldeus, e ele sai sentido a Canaã. Juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas no meio do caminho ele decide ficar em Harã, a terra do filho que morreu, a terra do seu filho que morreu. E visivelmente a gente percebe aqui, ó, Abraão, ó, ele tem os filhos, né? Vamos pegar aqui. Espera aí que travou para mim. Abraão, Naor e Harã. Então, Abraão, Naor e Harã, Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia. Tanto Abraão como Naor, aqui a gente não tem a idade, mas aqui um pouco para frente, a gente já tem Abraão numa idade avançada. Aqui, ó. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, quer dizer, visivelmente a gente percebe que Harã, como eu falei, se desenvolveu na cidade de Harã. Então, o primeiro a apontar a ida para Canaã foi o seu próprio pai, antes da promessa. Porque a promessa de Deus para Abraão e para a sua descendência começa no 12. Começa aqui. Então, ó, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Terra essa já conhecida, conforme a gente está vendo aqui, certo? Então, ó, acabamos de matar uma coisa que se escuta bastante, de que Moisés descobriu, Moisés estava indo sentido à terra prometida, e as tribos de Caim, de Caleb e de... Oh, meu Deus, me falhou aqui. Quais são as duas tribos que entraram na terra prometida? A tribo de Josué e de Caleb. Então, as tribos de Josué e de Caleb, depois de 40 anos de deserto, olha a ignorância, isso vai passando, tá? De pessoa para pessoa. Então, o povo ficou 40 anos no deserto, só 2 tribos entraram na terra prometida, terra essa que Moisés, desde o Egito, Deus abre o Mar Vermelho para Moisés e para a terra prometida. Essa terra, ela é já falada desde aqui, ó. E Moisés está longe de nascer aqui, tá? Moisés vai nascer lá na frente, não tem nada a ver com Moisés, isso tudo aqui. Então, é uma terra prometida para Abraão, mas que já tinha conhecimento, já era conhecida antes da promessa, inclusive, que é o que a gente está vendo aqui. Nessa ida, então, olha só, Abraão, a gente percebe aqui, ó, Deus falando para Abraão, né, a promessa, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Da mesma forma que a gente percebe quando Deus escolhe Noé. Parece que ele está replicando, conforme a gente falou agora. Então, novamente, visivelmente é pela escolha do coração. Então, Deus está direcionando esse homem por conta do seu coração. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sara, né, e seu sobrinho Ló.
todos os bens que tinha acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ponto importante que a gente travou aqui também. Cananeus da descendência de Canaã, da descendência de Cã. Então, já existiam pessoas corrompidas na terra prometida, que a gente percebeu lá nos capítulos e versículos anteriores também. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, ali aonde? Em Canaã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão chegou em Canaã. Então, ele chegou em Canaã e lá em Canaã ele construiu um altar dedicado ao Senhor, mesmo tendo os cananeus lá, mesmo tendo outros povos lá, que lhe havia... Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Deus apareceu para ele e ele construiu na cidade de Canaã um altar para o Senhor. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, aonde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Ele chega em Canaã e vai para outros locais. Está vendo aqui? Então, não é que era uma terra escondida. Tá? Quando tem algumas pessoas que falam sobre isso, parece que a gente está falando do mestre dos magos, que Canaã era um negócio escondido, que, tipo assim, precisava ter um segredo para poder chegar em Canaã. Não, gente, era uma cidade prometida. Mas aí, quando nós vamos entender todo o contexto que a gente viu agora do 1 até o 10, Deus precisava que esse homem de coração puro fosse para essa cidade, porque nessa cidade estava se estabelecendo o mal, estava se estabelecendo o ódio, estava se estabelecendo a corrupção, porque eram os descendentes de Canaã. Canaã, filho de Cã, amaldiçoado por Noé. Lembra disso? É o que a gente está vendo aqui. Então, essa terra prometida, aonde ele vai ter uma descendência grandiosa, aonde ele vai ser grandioso, primeiro tinha um desafio a ser vencido. Não é que ele ia chegar lá e ia ter o palácio, ia ter o Beto Carreiro, ia ter a Disney, ia ter... Não, não é isso. Ali em Canaã, Deus aproveita Abraão para cumprir a promessa, mas também para finalizar algo que estava começando errado naquela terra, naquela cidade, que é uma cidade do neto de Noé. Canaã é neto de Noé. Seguindo aqui, houve fome naquela terra. Que terra? Aqui a gente pode falar Canaã, Neguebe, Betel. Vamos olhar aqui, ó. Se a gente olhar aqui, Betel até Canaã. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa. Betel até Canaã. Distância. Opa, Betel até Canaã. Oriente Médio. Vamos ver aqui. Espera aí. Betel, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem o Egito aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Deixa eu ampliar. Aqui, ó. Pronto. Aqui tá vendo bem. Então, ó, Neguebe, Betel, Siquém, a gente escuta falar ali. Cadê Canaã aqui? Vamos ampliar um pouquinho aqui. Deixa eu ampliar esse aqui. Aí eu tô falando que tem como ir. Oi? Eu falei assim, não é tão difícil, eu falei assim, Não, tem como porta marítima, assim, eu fiquei imaginando. Não, olha só que interessante, ó, a gente vendo aqui, ó, Betel, Hebron, Siquém e tudo que é citado lá é como se fosse bairros de Canaã, não parece? Olha a gente olhando aqui, é como se fosse pequenas cidades, é como se fosse, eu perdi a palavra agora, mas como se fosse povoados, né? Como se fosse pequenas cidades. Então, novamente, a gente está falando de Canaã. Então, nos mostra aqui que Betel, Siquém, Dotã, Hebron, a gente está falando de Canaã.
Ó, Negueb aqui do lado. Ó. Tá vendo? Então, essa região aqui, a gente está falando de Canaã. Vamos voltar para cá? Então, a gente está olhando aqui, ó, que o Senhor... depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Então, ele sai da região de Betel e segue para baixo aqui, em direção a Negueb, certo? É o que a gente está vendo. Eu queria ampliar uma foto melhor para a gente conseguir ver isso. Ó, Canaã, ó, aqui, ó. Então, Canaã está aqui, Negueb está aqui. Vocês conseguem enxergar, não? Deixa eu ver se eu amplio isso aqui. Quanto mais eu amplio, parece que ele... Deixa eu separar essa foto. Ver se eu consigo separar essa foto. Legal. Clique para ampliar. Vou ampliar assim, ó. Legal. Então, a gente está vendo aqui, ó. Canaã, Negueb aqui embaixo, ó. Egito aqui, ó. Então, a gente percebe que depois ele vai para o Egito, certo? Porque ele percebe, ele estava passando fome nessa região, a gente vai ler ali na frente. Então, ele vai para Canaã e aí ele desce. E ele acaba vindo até o Egito. Ele acaba vindo até aqui. Deixa eu logar aqui. Continuar com o e-mail. Depois... Mas olha que interessante quando a gente olha o mapa, né? Então, tipo assim, ele vem para Canaã, ele vai até a terra prometida e se torna, é uma terra já existente, não é que através de Abraão nasceu a terra. É uma terra já existente, que Deus escolhe Abraão para poder dar sequência na sua descendência, na sua promessa, na aliança, nessa terra, mas, como a gente sabe, tinham coisas para ele fazer nessa terra antes dele conseguir essa vitória. Então, seguindo aqui, ó, houve fome naquela terra. Abraão desce ao Egito, que é a sequência que a gente viu aqui agora. Sai de Canaã, Negueb e vai até o Egito. Abraão desce até o Egito e para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão. Vocês já passaram por alguma situação que vocês pensam o seguinte, eu sei que eu preciso seguir, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que está no meu coração fazer isso, sim, mas sim, dá medo, e aí a gente acaba tomando uma decisão que não era para tomar. Várias vezes. Então, o que nós estamos percebendo aqui? O conhecimento liberta. Vocês concordam? Concordo. Por que conhecimento liberta? Porque a partir do momento que a gente tem acesso a essa palavra, não nos dá mais coragem de vencer esses medos? Total. O que eu estou olhando aqui? Se até Abraão teve medo, é porque faz parte, é um sentimento do ser humano, e aqui a gente está falando de um ser humano. Mas quanto mais conhecimento, se ele soubesse que ele não precisava contar uma história furada para o egípcio aqui, você acha que ele contaria? Não. Então, novamente, mas é importante aqui, eu percebo algumas coisas nos capítulos e versículos de Gênesis, que é para deixar claro que são homens escolhidos por Deus por conta do seu coração, não é que eles eram deuses, mas são homens, falhos. A gente vai ver várias falhas de Abraão, inclusive, como eu falei. Então, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Então, tipo assim, isso aqui tem a ver com promessa e aliança? Não tem nada a ver com promessa com aliança. A gente tá vendo um cara cagão aqui, gente. Essa pessoa sou eu e vocês, gente. Quanto mais conhecimento, quanto mais batalha, quanto mais luta, quanto mais experiência, mais a gente coloca o coração em Deus. Porque a gente sabe que esse mundo é corrompido. Mas a gente vai ter medo, como Abraão. Então a gente vai seguir aqui, vai perceber Abraão cada vez mais forte. Aqui é o começo dele com Deus. Aqui é o começo da promessa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Ponto importante, eu já li, estudando isso, eu já vi várias coisas, tá? Tem gente que fala que Deus manteve Sara estéril, porque sabia que isso ia acontecer, por ela ser uma mulher bonita, e poderia acontecer dela ter filhos com egípcios, e aí a mulher que teria o filho da promessa, teve outros filhos que não os filhos de Deus. E aí é o que eu falei, tipo assim, cada um vai ter a sua interpretação, entende? O foco da Bíblia é a gente enxergar o agir de Deus. A gente pode ver de várias formas aqui. Sim, Deus já sabia que era para Abraão ter uma mulher estéril e depois só ela ia ter filhos. É uma história plausível também. Eu olhando aqui, a minha leitura ela vai para um outro entendimento. Vai para o entendimento de um homem que está se desenvolvendo. Vai para um entendimento de um homem que acabou de começar a ter a direção de Deus na vida dele. Um homem falho, com medos, assim como eu e vocês. Que vai, com o tempo, com a experiência, com os erros e acertos, vai se desenvolvendo cada vez mais na palavra de Deus. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então, aqui a gente percebe um faraó que sabia que tinha um Deus diferente do dele que agia. Vocês concordam? Ah, é? 2 reais ou 10 pragas misteriosas, né? Então a gente percebe, a gente vai ver um pouco dessa história mais para frente. Lembra que são padrões? A gente falou de padrões. História muito parecida com a história de Moisés, né? Exato. Muito parecida, mesma coisa, muito parecida com a história de Moisés. Então são padrões. Então a gente está vendo aqui, ponto importante aqui também, tá? A gente está vendo... né? O Deus, né? Oi? É que esse faraó, diferente do faraó de Moisés, esse aí reconheceu, não, eu não vou mexer com esse Deus. Não vou mexer com esse Deus. Mas aí Tá. nós temos 2 pontos aqui para a gente finalizar. Porque isso aí, agora, para mim, é um do, tipo assim, essa parte 2 aqui, a história patriarcal, é uma das melhores histórias da Bíblia toda. Então eu me empolgo aqui. Tanto até passei da hora, desculpa, eu acabei de ver aqui que é 8h34. Mas aqui nós estamos vendo ainda Abrão. Olha 2 pontos importantes antes da gente ir para a semana que vem. Estudem isso aqui. Abrão. Como assim? Ele ainda não virou Abraão. Deus vai mudar o nome dele. Deus vai mudar o nome dele. Por que ainda não mudou o nome dele? Ele acabou de começar na caminhada. Ele não se separou nem do seu sobrinho ainda. Ele vai se separar do sobrinho no capítulo de baixo. Tem muita coisa para Abraão fazer para que essa promessa grandiosa chegue na vida dele. Então, a partir do momento que Deus nos separa pelo coração, ele tem uma promessa para a nossa vida. Mas a gente está disposto a ir para Canaã e brigar com cananeus? A gente está disposto a ficar vagando pelo deserto buscando direção? Entende? Então, novamente, esse Abraão que foi separado e teve o seu nome mudado, e aí a gente começa a ver uma outra história através de Abraão. Aqui a gente está vendo um Abraão que, inclusive, mentiu para não morrer. Estava conhecendo ainda um poder desse Deus. Parece que Faraó conhecia mais o poder de Deus do que ele. Porra, até isso que eu falo. O Do inimigo 10 até o 17 aqui,
parece que Faraó conhecia melhor o poder de Deus, conhecia melhor o Deus de Israel do que o próprio, não é nem Deus de Israel ainda, né? Conhece Deus de Adão e Eva, Deus, é o mesmo Deus. Parece que Faraó conhecia o nosso Deus mais do que o próprio Abraão. Deu uma bronca no Abraão, né? Deu uma bronca nele. Deu uma bronca nele, você não avisou, pô. Exatamente. Então, olha, por que eu passei até um pouquinho do horário com vocês aqui? Porque, tipo assim, é um homem como eu e vocês. Ele simplesmente foi destacado de uma geração, a gente viu isso na 11, ele foi destacado de uma geração pelo coração, que é a mesma coisa que a gente vai ver em outros, para que ele conseguisse dar continuidade na palavra de Deus. E pelo coração, Deus percebeu que valeria, como a gente viu aqui, ó, que valeria fazer uma aliança e uma promessa com ele. Tanto que Deus vai testar essa fé e essa obediência. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, Deus pedindo o próprio filho, para que ele mate o próprio filho. E ele chega no limite de matar o próprio filho. Já mostra que é um Abraão diferente, vocês concordam? Um Abraão que tinha medo de morrer e bota a mulher como irmã e dá a mulher de mão beijada para o faraó, não me parece esse mesmo Abraão, já é o Abraão, não é o Abrão, não me parece a mesma pessoa que, inclusive, bota o filho para morrer porque recebe o sinal de Deus. Então, a gente vai ver, do 11 até o 37, a construção de um homem também, que vai seguir uma promessa e uma aliança de Deus. Como a gente viu em Noé, como a gente viu em Sete, como a gente vai ver em Moisés, e assim por diante. Então, aqui é o começo. Pós-Noé, aqui é o começo. Separou-se uma descendência, e dessa descendência chega até Abraão, mas Abraão não é um Deus. Abraão é um homem falho em desenvolvimento, como todos os outros. Ele foi separado para dar continuidade no nome de Deus, provavelmente pelo seu coração, principalmente pelo padrão que a gente vê se repetir até esse capítulo. É isso, queridos. A gente vai, semana que vem, entrar no 13. Já dá vontade de entrar, realmente, essa história de Abraão é uma história muito interessante. Depois que entra nos filhos, então, nem se fala. Mas, basicamente, é isso. A gente tem, eu acho que a principal mensagem aqui do final do 11, o final do 11 ele fica muito voltado para a descendência de Sem, destaca aqui até Abraão, e aqui a gente percebe o começo da história de Abraão, mas não é esse Abraão, o Abraão que é o pai da promessa, não é assim, é um homem em desenvolvimento, separado dos outros, separado do irmão, separado do pai, para seguir uma jornada, para seguir uma aliança, para seguir uma promessa pelo seu coração. Ele teria condições de seguir a palavra de Deus, mesmo sendo falho. E a Bíblia é tão precisa que precisava ter falha de Abraão aqui. Beleza, queridos? Beleza, cara. Ó, fechado, semana que vem a gente está junto. Se vocês quiserem estudar bastante aí sobre o 11 e o 12, tem muita mensagem aqui, né? Por isso que a gente até passou um pouquinho da hora. Obrigado, Fio. Obrigado, Fernandão. Semana que vem a gente está junto. Obrigado, valeu. Deixar com a gente aqui. Um pouquinho depois, estava em reunião, mas deu para... Não, vamos lá. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado, Pai amado, por nos abençoar no dia de hoje, meu Pai, por nos dar direção para que a gente consiga interpretar suas palavras, meu Pai. Esse enigma, esse livro da vida que só se revela para nós quando nós colocamos o coração em Ti. Muito obrigado por todas essas quartas-feiras. O Senhor está permitindo que eu, junto com as pessoas que escolheram estar nessa quarta-feira, junto comigo, a gente possa destravar cada versículo, cada capítulo e ter um entendimento disso para as nossas vidas, para que a gente consiga abençoar a nossa vida, a nossa família, as pessoas que estão próximas a nós e disseminar a palavra de Deus através de Jesus Cristo cada vez mais. Somente agradecer por, de novo, nos permitir decifrar cada uma dessas palavras e conseguir fazer com que essas mensagens nos toquem. Eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, senhor Felipe. Obrigado, Fernandão. Quarta-feira que vem, tamo junto. Tamo junto, fechou. Beijo. Valeu, Beijo. gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.